A indústria, o cenário político, as reformas e a economia foram temas debatidos no terceiro dia da Semana da Indústria, evento promovido pela Fiesc. Como é tradicional todos os anos, estamos discutindo temas relativos ao setor e ao desenvolvimento. Em Santa Catarina, a indústria responde por mais de um quarto do PIB. São mais de 800 mil empregos gerados por 50 mil indústrias. Mas temos também grandes desafios. Entre os principais estão as reformas estruturais necessárias para melhorar a competitividade da indústria brasileira. Este é um dos temas que debateremos hoje. Para a gente começar a falar um pouco sobre perspectivas e reformas, é bom a gente falar um pouquinho do passado. A realidade é que a nossa indústria, por uma série de questões, principalmente ligadas ao sistema tributário, a indústria não cresce. Tá? Eu tenho um dado que eu tenho repetido muito, que é um dado alarmante que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Desde 2006 até 2019, ou seja, tirando aí o período da crise, né, da pandemia, tivemos outras crises, né, mas a pandemia, o comércio brasileiro, tá, aumentou as vendas nesses 14 anos em 66%. Tá? O volume físico de vendas cresceu 66%. E a indústria, né? A indústria de transformação brasileira, nesse período, sabe o que aconteceu com a indústria? A produção da indústria caiu 5,6%. Então a gente vê muito a expressão, tem muitos economistas que gostam de fazer a roda da economia girar. Né? Como se aumenta a demanda, aumenta o consumo e tudo vai bem. Só que esses dados mostram que o brasileiro consome, mas não é a indústria nacional que abastece esse consumo, são os importados. Hoje nós temos inúmeras fortalezas, né? Para citar alguns exemplos, enfim, a própria General Motors tem a sua fábrica mais produtiva do mundo aqui no Brasil, que é a nossa fábrica de Gravataí, mas ela não é a mais competitiva. A gente tem na fábrica de Joinville, onde a gente faz motores, a nossa fábrica mais sustentável do mundo também, mas também ainda não é a mais competitiva. A gente tem inúmeros desafios, né? Tem até um estudo da CNI que comparou 18 países, né, o grau de competitividade desses 18 países, e na classificação geral o Brasil ficou na 17ª posição, ou seja, na penúltima posição. Eu entendo que a estrutura tributária ela pode ser o vetor de desenvolvimento de uma nação. Num estudo simples, observacional, analisando as empresas, os países, que têm um desenvolvimento econômico sustentável, etc., eles têm como base dessa estrutura um vetor tributário que foca e permite e incentiva o investimento. No Brasil, nós temos o contrário, quer dizer, a nossa estrutura tributária, além de ser complexa, ela é como se ela tentasse dizer para o empresário, para o investidor, não invista, não vá por esse caminho. Ele é complexo. Você precisa, como você paga o imposto em regime de competência e não de caixa, você precisa também financiar o Estado. Você paga impostos sobre importação também de equipamentos produtivos ou mesmo produzidos aqui no Brasil. Você já começa com o Estado pesando em cima da ideia de empreender, de produzir. E mesmo para o crescimento, quando você pensa em crescer, você precisa pensar também em bancar esse Estado. Por quê? Porque pagando o imposto em regime de competência, que ali nós estamos falando sobretudo na indústria do IPI, ICM, PiscoFins, e também o imposto sobre o resultado que pagamos antes, nós precisamos buscar esses recursos para poder crescer, para poder expandir. Ainda durante o evento, foi realizado um painel sobre o cenário político estadual com os jornalistas Moacir Pereira, Roberto Azevedo e Cláudio Prisco Paraíso. O governo do Estado
Parece que tem uma situação financeira boa, mas o governador representa aí uma dúvida incógnita sobre a eleição, se ele vai ser candidato à reeleição ou não. E, além disso, o maior problema, o maior desafio está na existência da inexistência de um projeto para Santa Catarina, porque todos os governadores eleitos no Estado, isso vem bem do Celso Ramos, que foi o criador da Federação das Indústrias, né? Desde o Celso Ramos, todos os candidatos tiveram uma marca, tiveram um plano de governo, inclusive com logomarca, etc., né? E, no caso do Moisés, não tivemos e continuamos não tendo em Santa Catarina um grande projeto para o futuro de Santa Catarina, para o desenvolvimento do Estado. Os atores que devem participar da eleição do ano que vem, confirmadas essas tendências, são os mesmos ou aqueles que já detinham cargo público ou que querem continuar na vida pública. A antecipação do processo sucessório absolutamente inadequada e que não corresponde às expectativas nem da sociedade, nem do setor produtivo, talvez só da classe política mesmo. Ficar falando nesse momento em sucessão estadual ou presidencial é o fim da picada. É a maior demonstração de que efetivamente precisamos de uma reforma política nesse país. Os debates que enriqueceram o fórum, a indústria, o cenário político, as reformas e a economia estão disponíveis na íntegra no canal da Fiesc no YouTube.